Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o esforço sobre-humano que a grande mídia está fazendo para tentar desgastar a candidatura do Flávio Bolsonaro. Vou desmentir algumas notícias aqui, vou desmentir também algumas postagens de uns esquerdistas e no final do vídeo eu vou mostrar um vídeo do Flávio Bolsonaro onde ele cobra que os demais pré-candidatos estivessem nos Estados Unidos pedindo ali aos Estados Unidos que não tarifasse o Brasil, e tem um candidato que se diz de direita que xinga o senador Flávio Bolsonaro de FDP. Então fica até o final do vídeo que você vai ver tudo sobre isso. Antes, eu quero pedir um favor para você. Observe se você já está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva aí, ative o sininho das notificações, ali em todas, para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. E também não se esqueça de deixar o seu like, fazer os seus comentários e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Se você puder também, clica ali nos três pinguinhos ali, os três pontinhos ali no celular, vai abrir a opção hypar e você... Se você quiser, pode hypar também esse vídeo para dar mais uma força aqui para o canal. Vamos começar então, pessoal, mostrando essa notícia aqui da Folha de São Paulo. A notícia é do Álvaro Costa e Silva. Obsessão por Trump vai derretendo candidatura do filho 01. Ao defender o tarifaço, olha só, ao defender o tarifaço, Flávio Bolsonaro se afasta do meio empresarial e rompe com direita limpinha. Quem que é a direita limpinha aqui, entre aspas, né? O MBL, que eles chamam de direita, o pessoal do Missão, né? E outros isentões por aí que estão fazendo muito mais campanha contra o Flávio Bolsonaro do que contra o Lula, mas são de direita. Agora, falar que o Flávio Bolsonaro foi defender o tarifaço lá nos Estados Unidos, né? É muita sacanagem desse Álvaro Costa e Silva, né? É muita sacanagem da Folha de São Paulo. O Flávio saiu daqui do Brasil exclusivamente para ir aos Estados Unidos, pedir para o Trump não tarifar o Brasil. Mas eles dizem, eles falam na cara dura, sabendo que isso aqui é mentira, que o Flávio foi defender o tarifaço. É muita cara de pau dessa turma, né? E a mesma Folha de São Paulo diz o seguinte, ó, a Dora Kramer, que é outra, né? Os Bolsonaro, como os peixes, morrem pela boca. Jair e filhos acabam prisioneiros da camisa de 11 varas que produzem com o que fazem e falam. Primeiro que o Jair não está podendo nem falar, quanto mais fazer alguma coisa, né? Que ele está refém, está sequestrado pelo sistema. Não está podendo falar nada e nem fazer nada. E segundo, o que os filhos do Jair Bolsonaro falam e fazem que acabam sendo eles igual os peixes morrendo pela boca? É porque tudo que eles falam, o pessoal critica, tudo, né? Não pode falar nada, pode falar a verdade mais absoluta possível, eles vão achar um jeitinho de criticar e de dizer que é mentira, que é fake news e tudo mais. Aí vem o nosso Tachad, também conhecido como Fernando Haddad, que agora é pré-candidato ao governo de São Paulo, e ele diz isso daqui, ó. A aproximação de Tarcísio e Flávio Bolsonaro com Trump teve custo para São Paulo. Então, aproximar do Trump é muito ruim. Quando o PT se aproximava do Biden, era uma maravilha, né? O Biden veio aqui ajudar o Lula, né? Mandou algumas coisas para ajudar o Lula aqui dentro, né? Na época. Aí era muito bom. Agora, se aproximar do Trump é muito ruim para o Brasil, né? Eu acho que é muito ruim para o pessoal da extrema esquerda. Eles estão sentindo, né? Enquanto o Brasil cresceu 2,3% no ano passado, a economia paulista avançou apenas 0,5%. Será que o Márcio Postman até nisso está mentindo, lá no IBGE? O país andou, mas São Paulo ficou para trás. Ou seja, o Brasil cresceu, mas São Paulo não cresceu. E isso não aconteceu por acaso, é resultado também da condução política do Tarcísio, que defende dar vitórias ao Trump. Quem defende São Paulo não bate continência para o entreguismo. Se estivesse entregando para a China, talvez aí, né, o Haddad não criticaria, né? E aí eu perguntei pro Grok, perguntei aqui pro Grok o seguinte, ó. Grok, qual o estado que mais contribui economicamente com a União? Quanto esse estado manda anualmente para a União? E o Grok me respondeu aqui, ó. São Paulo é o estado que mais contribui para a União. De acordo com dados da Confas, analisados pelo Real Time 1,
Para cada R$ 100 em impostos federais arrecadados em São Paulo, o Estado recebe de volta da União apenas R$ 10, apenas 10%. São Paulo recebe de volta, né? Né, Haddad? É o maior contribuinte líquido da federação. Então, se o Brasil cresceu 2,3%, como o Haddad está falando aqui, graças a São Paulo, né, Haddad? Que contribui, é o estado que mais contribui, mandando dinheiro para a União, e recebe 10% de volta. Vocês deviam tomar vergonha na cara e abrir mão do dinheiro que São Paulo produz. E exclui São Paulo, deixa São Paulo fora dessa, para ver se o Brasil vai crescer pelo menos 0,5%. Estados como o Paraná, R$ 16. De cada 100 recebe 16, né? E Rio Grande do Sul, de cada R$ 100 recebe R$ 19. Também enviam mais do que recebem. Já Roraima recebe R$ 295 de volta por cada 100 pagos. Ou seja, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso aqui também, com certeza, recebe muito menos do que contribui, mas nós temos que sustentar os estados do Norte e do Nordeste, alguns estados do Norte e a maioria do Nordeste, principalmente Maranhão, por exemplo. São Paulo concentra a maior base econômica e arrecadatória do país. E o Haddad não tem a cara de pau, né? Aliás, ele tem a cara de pau de vir nas redes sociais falar uma bobagem como essa, que o Brasil cresceu 2,3% e São Paulo só meio. Por que será, né, Haddad? Será que São Paulo parasse de dar 90% da sua arrecadação para a União e ter só 10% ali de volta, né? De cada 100, recebe 10 de volta. De cada 100 que manda para a União. Será que se parasse de mandar, né? Se tivesse como parar de mandar, será que São Paulo não cresceria bem mais do que o Brasil inteiro? Aliás, São Paulo, se fosse um país, seria um país de primeiro mundo, né? Aí, eu vou falar sobre a tal do PL da misoginia. Isso aqui é a destruição das famílias brasileiras, tá? E a Folha de São Paulo traz uma opinião de uma tal de Raquel Ripani. Misoginia no Brasil, uma fábrica de violência que precisa ser desativada. Machosfera espalha desinformação nas redes para tentar barrar a aprovação do projeto. Cara, parece até que os homens brasileiros vivem espancando as mulheres pelas ruas, em casa, em todos os lugares. A misoginia é uma fábrica de violência que precisa ser desativada. Aí nós temos que ver quem que é a tal da Raquel Ripani. Temos que ver. Eu até procurei no X aqui, não achei. Parece que ela não tem perfil no X. Mas eu achei uma referência a ela nessa revista Fórum aqui, que é um site da extrema esquerda. Flávio promete a Rubio entregar o Brasil a Trump. Aqui, ó. Flávio promete a Rubio entregar o Brasil. O entreguista, né? Entrevista, Raquel Ripani. Na programação da Fórum de hoje, Flávio promete a Rubio entregar o Brasil ao Trump. É uma entrevista com a ativista Raquel Ripani. Ativista. A mulher é uma ativista. Ativista de quê? De direita? Ela é uma ativista de direita? Vamos olhar aqui o perfil dela aqui no Instagram. Ela tem perfil no Instagram, tá? Tá aqui ela aqui, ó. 5 dicas para sobreviver em um ataque dentro de casa. Então, você, mulher, tem que saber se defender do seu marido, que é um violento, um agressor. Para mulheres, dicas práticas de segurança. Aí ela posta aqui a materinha que ela deu opinião lá na Folha de São Paulo, que ela se sente orgulhosa de ter, né? A Folha de São Paulo, né, aceitou ela dar uma opinião ali, né? Aí fala aqui de menopausa. Aqui ela fala fogo no cult. O que quer dizer isso, fogo no cult, né? É a tal das feministas, né? Como seria não viver em um Estado laico? Essa é daquela também que acha que você ser cristão é um crime, né? Você tem que ter um Estado laico. Para ela é um país que não pode ter religião. E no caso seria o contrário. Estado laico é onde você pode ter qualquer tipo de religião. Mas essa turma odeia o cristianismo, né? Pela criminalização da misoginia. Então a mulher só fala nisso, né? A mulher é uma feminista que só fala isso. As mulheres não devem votar? Mulher não deve votar. Quem que fala isso, que mulher não deve votar? A lei da misoginia já foi aprovada pela criminalização da misoginia. Aí vem aqui, Frei Gilson é misógino. Essa é a intenção dessa turma, é transformar daqui a pouco os líderes religiosos em misóginos e criminalizar a Bíblia. A misoginia nossa de cada dia. E está aqui fogo no cult de novo.
Aí tem ela aqui com a Marina Silva, o aliado das mulheres e não sei o quê. É uma feminista de extrema esquerda, a mulher, né? Aí eu fui pesquisar aqui no Grok, eu perguntei aqui como que está o andamento da tal do projeto de lei da misoginia. O Senado aprovou o projeto no dia 24 de março de 2026, pasmem, por 67 votos favoráveis e nenhum contrário. O pessoal da direita votou a favor do tal do PL da misoginia. O pessoal da direita votou a favor do PL da misoginia lá no Senado. Em 16 de junho, um grupo de trabalho da Câmara aprovou o relatório final. Em 1º de julho, a Câmara aprovou em regime de urgência por 293 votos contra 158, 293 favoráveis a 158 contra o regime de urgência. Isso aí ela não precisa passar por comissões mais. A deputada Tabata Amaral foi designada, a feminista Tabata Amaral foi designada relatora e apresentou o parecer preliminar em 7 de julho. Entretanto, também em 7 de julho, os líderes partidários adiaram a votação por falta de consenso até 10 de julho. Não consta, até 10 de julho, né, que é hoje, não consta uma votação nem uma data definitiva marcada. Alguém tem dúvida que o tal projeto de lei da misoginia que vai destruir as famílias brasileiras, ele vai ser aprovado? Isso aqui é uma pauta da extrema esquerda, que está na cara que é para destruir as famílias, é para colocar as mulheres contra os homens. Mais uma coisa para dividir em grupos e colocar um grupo contra o outro, que a esquerda está fazendo e a direita está embarcando nessa porque nós estamos em ano eleitoral, nós não podemos votar contra. Bando de safados, esse povo que se diz de direita, votar a favor de um projeto como esse. Bando de canalhas que vocês são. Se eu souber que um candidato, um pré-candidato aí votou a favor desse projeto aqui, eu não voto nele. Eu não voto, tá? Eu não voto mesmo. E aí nós temos aqui mais uma mentira aqui da Folha de São Paulo que eu vou desmascarar para vocês aqui. Temos aqui, inflação surpreende e fica abaixo das projeções, com queda de alimentos em junho. Aí eu pergunto para você, que costuma ir ao mercado fazer compras. Aqui em casa, quase toda semana eu estou no mercado, toda semana, né, fazendo compras. E aí você vai ali comprar aquilo que precisa para o dia a dia ali, e você chega lá, cada dia que você chega, você se espanta com os preços das coisas. Você pega 2 sacolinhas, 200, 300 reais. Dependendo do item que você for trazer, até mais. Se for comprar carne, então, meu Deus do céu, né? Mas aí, vem aqui o IBGE, ó. Inflação IPCA de julho é divulgada pelo IBGE no dia de hoje. O IBGE do Márcio Postman. Você acredita mesmo que a inflação está baixa, que o preço dos alimentos baixaram, gente? Me fala com toda sinceridade, comenta no vídeo aí, você que vai fazer compra, você que vai no mercado e faz compras. O preço dos alimentos baixaram nos mercados? Você acha que isso aqui tem alguma base na realidade? Aí nós temos no jornal NH aqui, ó, varejo tem pior junho desde pandemia, apesar de Copa e festas juninas. Quando você tem esses eventos, costuma aquecer o mercado, não é isso? E o varejo, que é o mercadinho, a mercearia, a loja de roupa, onde você frequenta, tem o pior junho desde a pandemia. E eles querem que a gente acredite que as coisas estão às mil maravilhas. As coisas estão às mil maravilhas. Aí tem a CNN aqui, uma outra notícia da CNN. Lula fará acenos a eleitores idosos em campanha. O Lula, que todo mundo viu o roubo dos velhinhos aposentados do INSS, a gente sabe que o filho do Lula está envolvido até o pescoço e a Polícia Federal diz que não tem gente para investigar. E o filho do Lula está lá para a Espanha, foragido lá na Espanha, não vem mais aqui no Brasil. O irmão do Lula, ninguém fala mais no Frei Chico, né? Ninguém fala mais o Frei Chico lá do Sindinap, que foi o segundo sindicato que mais roubou os velhinhos aposentados. Ninguém dá um pio sobre isso. Mas o Lula vai fazer acenos aos eleitores idosos. O Lula vai fazer aceno. Eu acho que o aceno do Lula, vamos ver se tem comentário aqui. Até eu fiz um comentário aqui, o aceno que o Lula vai fazer aos idosos, ó. Deve ser esse o aceno que o Lula vai fazer aos idosos. Só pode ser. E aí nós temos que lembrar disso daqui, ó.
Guardem bem essa foto dos petistas comemorando o fim da CPMI que investigava o roubo dos aposentados do INSS. Esse L que os petistas estão fazendo aí, você pode substituir pelo dedo do meio, que vai servir muito bem para nós. Tá? Vai servir muito bem para todo mundo que foi roubado, para todos os velhinhos aposentados que foram roubados aí, que o Lula agora vai fazer aceno. Né? Aí, lá na Argentina, vocês sabem que lá estava destruído, o kirchnerismo destruiu a Argentina. O Alberto Fernandes foi a pá de cal, né? A Cristina Kirchner com o finado marido dela já tinham destruído totalmente a Argentina, anos no poder, igual o PT está aqui no Brasil. Então a economia argentina estava aos frangalhos. Aí eles elegeram então o Javier Milei. E agora os petistas estão dizendo que o Javier Milei quem destruiu a Argentina. Aí nós temos aqui o mentiroso Pedro Ronche aqui no X. O Milei fazendo a Argentina virar uma Venezuela. E aí postou aqui um videozinho, né, aqui, desesperados por trabalho. Um videozinho feito por um esquerdista lá na Argentina. Você vê que até tem, deixa eu ver se eu consigo imagens aqui, das pessoas, você pode ver aqui, ó, que tem um microfoninho aqui, ó, em cada entrevistado que eles falam aqui, eles colocam um microfoninho, olha aqui o microfoninho, tá vendo? Ó. Então tem uma fila aqui que possivelmente é para contratar pessoas mesmo, eu não vou dizer que não tenha desemprego na Argentina, porque a Argentina até 2 anos atrás estava destruída. Então não deu tempo do Javier Milei consertar todas as cagadas. E aí procuram um emprego em meio à crise e ao desemprego. Crise na Argentina, milhares de pessoas fazem fila em frente a matadouro em busca de trabalho. E aí eu perguntei de novo aqui para o Grok, a situação financeira da Argentina melhorou ou piorou? Inclusive a inflação, né, comparando a gestão Milei com a gestão de Alberto Fernandes. O que o Grok respondeu? Dados oficiais mostram melhora clara na situação financeira e na inflação sob Milei versus o final da gestão Fernandes. Inflação anual, 211% em 2023. 211%. 118% em 2024. Olha o tanto que baixou. Né? Olha o tanto que baixou, caiu quase pela metade. 31,5% em 2025, ainda é muito alta, né? Ainda é muito alta. Menor desde 2017. Mensal, a inflação mensal caiu de 25% em dezembro de 2023 para 2,1% em maio de 2026. Mas, segundo o Pedro Ronche, foi o Milei que transformou a Argentina numa Venezuela. Superávit fiscal alcançado, primeiro em anos. Reservas internacionais subiram para maior nível desde 2019. E pobreza recuou de pico de 53%, a pobreza, 2024, para 28% em 2025. Mas o Pedro Ronche está dizendo que o Milei destruiu a Argentina. Trajetória de estabilização e recuperação oposto à Venezuela. E lembrando que a Venezuela, a vida inteira é comandada pelo pessoal da extrema esquerda, né? Então o Pedro Ronche está comparando um negócio meio estranho aqui, né? Comparar o Milei, falar que o Milei está levando a Argentina a ser uma Venezuela que ele está dizendo aqui que é uma coisa ruim, mas a Venezuela é comandada a vida inteira pela extrema esquerda e tá ruim, Pedro Ronche. Você devia estar elogiando a Venezuela, cara. Então você vê o tamanho da mentira dessa gente e agora com as redes sociais e principalmente com a inteligência artificial fica fácil para desmentir essa turma, né? Fica fácil. E aí, para a gente encerrar o vídeo, eu quero trazer para vocês esse videozinho aqui do Flávio Bolsonaro. Tá aqui no The Incorrupt. Foi para cima. Flávio Bolsonaro para cima dos moderados que preferem criticar de longe. Cadê os outros pré-candidatos aqui nos Estados Unidos defendendo os interesses brasileiros? Eu vou mostrar para vocês a fala do Flávio Bolsonaro. Então, gente, é óbvio que o Trump olha para o Brasil hoje e enxerga que tem sentado na cadeira de presidente da República alguém com má vontade, alguém competente, alguém que tem um governo corrupto. Que é outro ponto, aliás, que está sendo questionado nessa investigação da seção 301, é o combate à corrupção que não existe no Brasil. Eu tive que citar, gente. Eu citei lá 4 exemplos dos maiores escândalos de corrupção que esse país já viu, não coincidentemente, são durante o governo Lula. Foi o Mensalão, foi a Lava Jato, foi o roubo dos aposentados do INSS e o Banco Master agora.
Então, gente, está muito claro que há um grande risco de o Brasil sofrer essa tarifa de 25%. E eu vim aqui para tentar fazer essa defesa, além de técnica, também política, para gerar alguma expectativa para o lado de lá. Porque, mais uma vez, a gente tem que pensar, tentar entender como é que funciona a cabeça do presidente Trump. Se alguma coisa vai sensibilizar essa tomada de decisão que seja favorável ao Brasil, ou vamos usar. Eu senti falta, por exemplo, aqui de outros pré-candidatos a presidente fazendo o que eu fiz aqui, porque era uma audiência pública. As pessoas podiam se inscrever. Cadê os outros pré-candidatos à presidência da República que não estão aqui defendendo os interesses brasileiros? É muito mais fácil ficar criticando a atuação do Flávio Bolsonaro, né? Muito mais cômodo. Eu tô aqui fazendo a minha parte, tô longe da minha família, tô aqui defendendo o meu país e vou continuar fazendo porque é a convicção, eu tenho certeza que é isso que o presidente Bolsonaro estaria fazendo. E é ter gente aqui representando o governo brasileiro, negociando. E eu duvido que chegaria a esse ponto, porque o presidente Bolsonaro certamente evitaria que se abrisse uma investigação contra o Brasil por parte do governo americano, porque ele ia sentar e negociar, como ele sempre fez, o próprio Trump reconheceu que o presidente Bolsonaro era um negociador duro, mas que sentava e negociava, gente. Então, eu quero agradecer aqui, eu vi uma cobertura de um repórter, eu esqueci o nome agora. Então você vê aí que o Flávio Bolsonaro, primeiro, ele deixa claro que ele foi lá lutar contra o tarifaço. A Folha de São Paulo diz que ele foi lá defender o tarifaço contra o Brasil, né? E aí depois ele expôs todos os podres, todas as corrupções, os atos de corrupção dos últimos governos do PT, lá nos Estados Unidos, e cobrou a presença dos demais pré-candidatos. Cadê o Caiado? Cadê o Zema? Cadê o Renan Santos, né? Cadê o Lula, que é governo? O governo era para estar com o Itamaraty lá em peso para defender o Brasil contra o tarifaço dos Estados Unidos. Não foi ninguém. E ainda ficam falando que o Flávio foi lá para trair o Brasil. E aí vem o Renan Santos, tá aqui ele, ó. Tá aqui o Renan Santos, do MBL, do Missão, a oncinha. Isso aí é um filho da puta. Esse é o pré-candidato que se diz de direita. Você já viu o Renan Santos chamando o Lula por esse nome? Essa turma aí que quer ser presidente, diz que é de direita. Ele que foi com o Arthur Duval lá na Ucrânia, a gente não pode esquecer disso, e falou que as ucranianas refugiadas da guerra eram fáceis porque eram pobres. Nós não podemos esquecer disso. E esse canalha chama o Flávio de filho de, né? Mas eu não vejo ele xingando o Lula, desse mesmo nome aqui. Então, é um cara que está ajudando o Lula na campanha e faz oposição ferrenha ao Flávio Bolsonaro e fala que é de direita. É muita sacanagem de um cara desse. Né? Peço a vocês que observem se já estão inscritos no canal. Se não tiver, se inscrevam, deixem seu like, façam seus comentários. O que vocês acham desse monte de mentira aqui para tentar desgastar a candidatura do Flávio? É uma coisa impressionante, né? Como que essa turma mente na cara dura. Mas hoje está fácil de desmentir, né? Com a inteligência artificial, com as redes sociais, nós temos uma arma na mão e por isso que eles querem tanto censurar as redes sociais. Né? Nós nos vemos aí no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.